Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Hoje venho aqui fazer uma denúncia. A denúncia de um filho de cometer abandono incapaz da sua própria mãe. Eu não queria estar aqui com este tipo de assunto, porque é um assunto que mexe com as nossas sensibilidades como filhos e vós como mães e pais. Mas a verdade é que a denúncia tem que ser feita. Não nos podemos calar perante certas atitudes que nos dias de hoje, no século XXI, são cometidas e que não podemos permitir baixar a cabeça e ficar calados. Calar, não. Perante abusos sexuais, perante atitudes de desprezo e de abandono às pessoas de mais idade. E neste caso, aos pais. A denúncia que vou aqui relatar, ela se refere a uma mãe de 81 anos, que mora no Brasil, mais propriamente em Sorocaba, é frequentadora da Congregação Cristã no Brasil e que tem um filho vivo e que mora aqui em Portugal e que também é frequentador da congregação. Foi músico, está sem liberdade e frequenta a congregação na Congregação da Abóbora. É aquele casal que nós bem conhecemos que tem criado uns problemas. Pois bem, este filho tem abandonado a sua mãe, incapaz de se cuidar dela própria. Isso mesmo. Mas eu vou-vos dizer, esta irmã, mãe deste sujeito, ela foi submetida a uma intervenção cirúrgica, assim, de urgência. E ela agora está incapaz de se cuidar, de se movimentar pela casa, de fazer a sua lida e as suas compras para a sua sobrevivência em casa. Precisa de um cuidador 24 horas por dia, não pode estar sozinha. Contra isso nada, são situações normais. O que não é normal, ter um filho que não atende telefonemas dos familiares, não atende telefonema dos próprios vizinhos, porque estão preocupados com esta senhora, que é a irmã, que é da Congregação Cristã, no Brasil. Pois bem, há uma responsabilidade. Caso este filho desconheça, é crime o que ele está a fazer. Eu tenho aqui as provas. Eu sinceramente não queria estar aqui a falar sobre este assunto, mas não tenho outra alternativa, porque eu não posso ser conivente com atitudes destas, com estes crimes, porque isto é um crime. Caso este senhor não saiba, não tenha conhecimento, que eu sei que tem. É crime no Brasil, é crime aqui em Portugal. Embora a mãe deste sujeito, deste filho desnaturado, não queira fazer uma denúncia contra ele, e compreende-se, uma senhora de idade, que tem os problemas de saúde, coitada, quem lhe dera a ela cuidar dela, quanto mais fazer este tipo de situação. Mas eu vou-vos mostrar aqui como é que esta senhora está. Eu vou-vos mostrar. É esta senhora aqui. Vejam como é que está os pés. Vejam. Uma senhora já com alguma... Deixem-me aproximar. Vejam como é que está os pés. Com feridas, que eu vou-vos relatar. Esta senhora foi intervencionada, está a usar fralda, precisa ser lavada, precisa que a lavem. Eu vou só ler algumas das mensagens e vou colocar aqui um áudio de um familiar, mas eu vou-vos ler para terem a noção do que é que está a acontecer. Diz assim: ela fez uma cirurgia semana passada e agora está no hospital na área de enfermagem e não tem ninguém que pode ficar com ela de acompanhante. Pois o filho nem pode ajudar a mãe com uma cuidadora que seria de valor de R$1.000 por mês. R$1.000, eu digo-vos, anda à volta dos 160 euros. Ela hoje recebe 1.500 por mês para se manter. E ela ligou para ele, pois ele informou a ela que não tem condições nenhumas para ajudá-la.
Ai, não tem, é? Mas aqui em Portugal anda a fazer de bom samaritano, não é? Seu filho desnaturado. Seu aborto da natureza. Quer dizer, aqui em Portugal, na Igreja da Abóbora, faz-se de menino muito bem comportadinho, não é? Coitadinho do menino. E não é capaz de dispensar cerca de 160 euros. Ou que fosse 200 euros para a mãe para ter os cuidados necessários. Está a senhora sem cuidadores, que está numa cadeira de rodas. Coitadinho. Só tem dinheiro para andar a fazer de galã, não é? De galã, de bem penteadinho. E, ai, credo, eu tenho que me sentar no banco dos músicos, porque eu sou músico. Você é um monte de bosta, o que é? Sabe? Um filho que é filho, não faz isto que está a fazer à mãe. Que nem atende os telefonemas dos restantes familiares para saber o que é que têm que fazer. Entende? E o Ministério tem que ter conhecimento disto. Ou será que não tem? Ainda não vos chegou ao vosso conhecimento do que está a acontecer? Tanto aqui em Portugal como em Sorocaba. Eu sei que em Sorocaba o Ministério da Piedade já está, pelo menos, a ajudar em alguma coisa. E não venham dizer que o Ministério da Piedade não tem obrigação. Tem obrigação de ajudar, enquanto não chegar ajuda para esta irmã, para esta senhora, seja ela da congregação ou não, porque não pode ficar ao abandono. Porque isto é omissão. Se não ajudar e se não denunciar este filho desnaturado, eu digo-vos, ao Ministério da Obra da Piedade, ao Ministério da Congregação Cristã, seja no Brasil, seja aqui em Portugal, se não fizerem denúncia sobre este filho, estáis a ser coniventes com estas atitudes. Estáis a cometer o pecado de omissão, conforme falou o Salvador Cury. E tendes por obrigação de ajudar esta irmã, esta senhora, até que venha alguma ajuda, até que este filho entenda que o que ele está a cometer é crime. E tendes por obrigação de denunciar este tipo de atitudes, tanto neste caso como noutros casos que há. Já que a congregação tem um departamento jurídico e que não seja só para colocar processos a quem fala toda a verdade, utilizem esse departamento jurídico para acionar os meios para colocar estes filhos num lugar, na responsabilidade que têm. Entendem? E não venham dizer às irmãs da Obra da Piedade, que nem devia ser chamada irmãs da Obra da Piedade, devia ser chamadas diaconisas. Conforme eles são diáconos, elas deviam ser diaconisas. Mas a Obra da Piedade tem por obrigação, sim senhora, a ajudar. Fazer seja o que for para que esta alma tenha, esta irmã tenha condições. Porque acreditem numa coisa, se esta senhora, esta irmã, vier a falecer, estando abandonada, sem ajuda deste filho, este filho vai responder por crime agravado de abandono e morte do seu familiar. Não brinquem com a justiça. E não venham dizer, nós não vamos colocar na justiça, Deus vai fazer justiça. Uma ova. Sabe o que é uma ova? É uma porra. Vão enganar outros. Entendem? Porque Deus colocou as leis, deu inteligência aos homens para as leis, para alguma coisa foi. A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Isto é crime. Omitir, não fazer nada, é crime. Tanto seja por parte do filho como por vós. Como até por mim, eu tendo conhecimento disto, eu estive a aguardar que as coisas fossem resolvidas. Não foram resolvidas. Estou aqui a denunciar. E eu própria já fiz denúncia sobre este casal, sobre este filho. Porque estavam na disposição de irem para lá, aqui há uns tempos, e viver para lá, para casa, não é? Porque será? E agora porque a mãe precisa. Na altura que era, a mãe não precisava de ajuda. Não precisava que tratassem dela. Não precisavam que lavassem a roupa, que a lavassem, que mudassem a fralda. Mas agora, como precisa, nem querem saber, nem querem ouvir. Não, trabalho. Colocar as mãos na porcaria. A sua mãe também meteu as mãos na porcaria quando era pequeno, para lhe mudar a fralda. Foi pena não lhe esfregar a porcaria na cara para ver se ganhava vergonha. Seu filho desnaturado. E o Ministério vai permitir?
Aí o Ministério da Abóbora vai permitir que este Zé ninguém, este Zezinho de meia tigela, anda aí a pavonear-se, e ele e a mulher dele, que já fez tanta asneira aí, vocês continuam a permitir muita coisa? Vão dizer, nós não podemos impedir que eles entrem. Não, não podem impedir. Sabe o que é que vocês podem fazer? Hein? Sabem? Eu vou sugerir, vou dar uma ideia. Façam o seguinte, digam aos irmãos, que não são assim tantos, que se sentem no meio dos músicos, que estejam lá. Façam isso, irmãos, por favor. Vão para o meio dos músicos. Somos poucos, ao menos estamos mais juntos. Vamos lá. Fiquem. Vão para a beira dos músicos. Sabem uma coisa que eu sempre aprendi, não só na congregação, até mesmo com as pessoas que me rodearam. Honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento com promessa. Não é honrar o ministério, não é honrar os homens do ministério, como aqui há uns dias atrás o 007 veio falar, e esse ancião de colarinho branco. Não. Honrar é o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu sempre ouvi, e isto aqui é verídico. Há anos atrás, nós ouvíamos, irmandade, nós temos que dar o bom testemunho e dar o exemplo àqueles que nos rodeiam, aos vizinhos, cuidar dos nossos familiares, evitar de os colocar em lares, só se não houver possibilidade para o fazer. Era isso, e os funerais. Os funerais. Irmandade, não retire o seu familiar de casa e colocar num outro sítio. Faça o velório e o funeral dentro de casa. Eu sou desse tempo em que se falava isso. Não sou contra de se fazer fora, não. Até acho mais higiênico e preferível. Acho. Sim, senhor, os tempos vão evoluindo. Mas há uns anos atrás era isso que nos era ensinado. A minha mãe fez isso. A minha avó. E o que é que anda aí este ancião 007, este ancião de colarinho branco, andar a fazer estas viagens aqui na Europa, de um lado para o outro, ele e a sua comitiva de Zé Ruelas, que andam aqui todos pomposos, a gastar imenso dinheiro, quando há estas necessidades, e esta não é única. Esta eu tenho aqui as provas e tenho a situação nas minhas mãos. Vocês já imaginaram quanto iriam ajudar pessoas como esta irmã que está lá em Sorocaba? Eu não estou a dizer que o Ministério da Obra da Piedade não está a dar alguma ajuda, mas até tem receio de ajudar. Porque o dever e a obrigação, sim, a obrigação é do filho. Não pode estar lá, me envia dinheiro. Quer dizer, não tem 200 euros para enviar para a pobre da mãe para ter uma cuidadora. E o Ministério aqui de Portugal ainda permite que este sujeito vá todo pomposo, feito menino bonito, levar as almas para serem batizadas, evangelizar. Que tipo de exemplo é que esta gente tem para evangelizar? Realmente o nome da congregação está a cair por ladeira abaixo. Por ladeira abaixo. Sabem? Isto é crime. E se vós continuardes a omitir, se vós não fizerdes, aí em Sorocaba, se não fizerdes uma denúncia, ireis ser coniventes com o que vem a acontecer a essa irmã. E o vosso dever é ajudar, é estar presente enquanto o filho, o desnaturado do filho, aquele aborto da natureza que nunca devia ter nascido. Aí me desculpa, minha irmã. Nunca devia ter nascido. Esse senhor tem que aprender de uma vez por todas, porque a polícia já foi lá à casa da mãe. A mãe, coitada, é mãe. Eu compreendo perfeitamente. Não quer entregar o filho, não quer fazer a denúncia do filho. Coitada. Sente-se incapaz, isto é, impossibilitada de fazer. Ela está à mercê. À mercê de quê? Eu vou-vos deixar aqui um áudio de um familiar que já tem tentado ligar com este aborto da natureza. Desculpem-me. Porque não há, eu até merecia um outro tipo de nome. Mas este filho desnaturado, o que é que ele diz? Eu vou deixar.
E quero que fiquem bem cientes de que eu, Laurinda Queiroz, já fiz denúncia aqui em Portugal e até mesmo já fiz um BO no Brasil. E outras pessoas estão a fazer em relação à atitude deste filho. Que só vive de aparência. Só vive de aparência. Basta de colocar a cabeça na areia. De nós permitirmos que seja as crianças abusadas sexualmente, os velhinhos maltratados, desprezados pelos seus familiares principais, os filhos, as viúvas desamparadas. E o Ministério da Piedade foi constituído para isso mesmo, para atender a obra da piedade ao pobre, ao necessitado, à viúva e ao órfão. Não venham cá com coisas. E onde está o dinheiro que é pedido para ajudar estas causas, estas situações? O povo que vá correr colocar o dinheirinho para a obra da piedade ou para dar as coletas na congregação. Vá. É para estas viagens loucas. De homens loucos. De homens de ego inflamado que só pensam neles. E já agora, Ministério da Abóbada e a Irmandade da Abóbada, já que enviam mensagens a trocar uns com os outros, a dizer que o ancião de São Mateus ia aí e que a igreja ficou cheia, já agora envia mensagem a dizer: olha, fulano de tal está a abandonar a mãe, não está a dar assistência. Não está a dar assistência. Façam isso. A congregação cristã, seja no Brasil ou em Portugal, virou agora adoradores de homens. Onde é que já se viu encherem-se igrejas e enviarem mensagens: olha, vai estar fulano. Quem é ele? Esse ancião de São Mateus. Quem é ele? Trata de algum assunto? Tratou de alguma coisa que é importante tratar aí nessa igreja? Mas não, fazem um espetáculo. Maldito o homem que confia noutro homem. E maldito o homem que adora outro homem. Que venera. O maior respeito é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E não me venha cá dizer: ele não tem possibilidades, coitadinho. Ponha a mulher a trabalhar. Tens de ser malandra, tens de estar com o cu sentado na cama. E em vez de andar a estragar a vida de casais. Eu vou só dizer aqui isto uma coisa. Era eu muito pequenininha. Já a minha mãe andava na congregação. E como eu já referi, o meu pai nunca aceitou a congregação. Meu pai sempre foi católico. Mas o exemplo que o meu pai deu, até os dias de hoje, estão aqui bem presentes na minha memória. Eu vou morrer e com isto bem aqui presente. Nós nunca fomos ricos, não. Sempre, se eu passei fome, não, nunca passei. Os meus pais passaram fome, passaram necessidade. Vivíamos de cabeça erguida, a contar os tostõezinhos. Meus pais era assim. A minha avó, a quem o irmão Zé Manel ia visitar, ela teve um pico de diabetes muito alto, que ela ficou acamada, entrebada. Ficou acamada, em que era preciso mudar-lhe a fralda, dar-lhe banho. A minha avó tomou conta de mim e dos meus irmãos. O meu pai, isto já há muitos anos. Há 50 anos, pelo menos. Há 50 anos atrás. Meu pai e a minha mãe trabalhavam, mas sabem o que é que o meu pai fez? Mudámos de casa para ir cuidar da minha avó. E fomos. O que é que o meu pai fez? Retirou a minha mãe de trabalhar. E olha que aquele dinheirinho fazia muita falta. Há 50 anos atrás. Mas o meu pai disse: não, a tua mãe cuidou dos nossos filhos, agora é hora de nós cuidarmos. Abençoado genro. Abençoado genro. Não era filho, era genro. E a minha mãe veio para casa para tomar conta da mãe. E tomou conta durante 6 anos. Mais ou menos. A minha avó ficou numa cama. Tem que se preservar estes bons sentimentos. Em vez de os senhores da congregação, os responsáveis, permitirem que se faça cultos de promessas que
que nem políticos. Eu digo uma coisa, estes homens que se levantam nos púlpitos a pregar promessas, a pregar bênçãos, são que nem políticos. Mas se pregassem a doutrina, o ensino de como estar na sociedade, estar perante Deus, relembrar os conselhos que foram dados por Jesus Cristo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Entendem? Não venham dizer, porque os tempos hoje são diferentes, que não têm 200 euros para enviar para a pobre da mãe. A sério mesmo. A quem é que queres enganar? A quem queres enganar? Tanta pompa, tanto eu sou, tanto pavoneamento na igreja. Parecem autênticos pavões. Eu tinha vergonha, sinceramente, eu tinha vergonha de alguém vir aqui para as redes sociais e dizer que o senhor está a abandonar uma incapaz, que é a sua mãe. Eu tinha vergonha. Eu cobria a minha cara com bosta, não era de porco. Não era de porco, não. Era de pombo. Era de pombo. De pombo, olha, era de tudo. Bosta de cavalo, seja o que fosse. Eu tinha vergonha. Eu nem colocava mais os pés na igreja, mas não, mas vão todos pomposos. Eu sou. Eu vou deixar aqui o áudio, eu não vou falar mais nada. Só quero avisar este senhor que está sem tocar, que está sem tocar, e que espero que nunca mais toque, que ele nem sequer é digno de estar sentado nos bancos da congregação. Ele nem sequer é digno de cultuar a Deus. Como é que Deus pode receber um louvor de alguém, tanto dele como da mulher dele, a Nora, quando fazem este tipo de atitudes? Eu vou-vos deixar aqui o áudio, para que as pessoas digam, a Laura ainda está a inventar, Não, não estou a inventar, a Laura ainda não tem necessidade de inventar. A Laura ainda não precisa de fazer propaganda de certas e determinadas coisas. Agora, há uma coisa que eu vos digo, eu não me vou calar perante as injustiças, perante as vítimas, perante o abandono de pessoas incapazes, que é o caso desta irmã. Eu não vou ficar calada perante os abusos sexuais. Eu não vou ficar calada enquanto não atenderem o pobre e o necessitado. E com isto, a obra da piedade, como sempre eu refiro, e também ao restante ministério, nem todos são iguais. Há aqueles que estão a trabalhar com seriedade, com entrega total. Mas este é a vossa missão, é a vossa obrigação. E também é a vossa obrigação de denunciar filhos ou situações como estas quando há abandono. É vosso dever. Se não o fizerdes, ireis ser conivente com todas estas situações. E isto fica aqui um aviso, porque eu irei referir que ministério de igreja tal e igreja tal, que tinham responsabilidade, tinham conhecimento da situação, não denunciaram quem cometeu este tipo de abandono a uma pessoa incapaz. Vou-vos deixar com o áudio para analisarem, para ouvirem o que é que está lá escrito. É uma vergonha que até vizinhos entram em contato com este filho desnaturado para que ele tome uma atitude de cuidador para com esta mãe. Se não pode estar lá, que pague. Fico por aqui. Até breve. E não se esqueçam. Guardem o vosso dinheiro. Não deem nas coletas. Não caiam no conto do vigário que estes homens, este ancião 007 e a sua comitiva de Zé Ruelas andam por aí a levantar diáconos e irmãs da obra da piedade. Principalmente diáconos. Não caiam no conto do vigário. Não caiam. Que eles agora vão inventar outra coisa qualquer. E já agora, deixem-me dar aqui um bem-aja a todos aqueles que cuidam dos seus familiares. Eu tenho conhecimento de várias situações de filhos que estão a cuidar das suas mães, em especial
a um irmão aqui do Porto que tem a sua mãe que está internada numa casa de saúde, melhor dizendo, para vocês compreenderem, num lar, porque tem que ter toda a assistência. Mas ele vai lá todos os dias. Bem-haja, meu irmão, que Deus te abençoe. Há aqueles que cuidam das esposas, as esposas que cuidam dos maridos, os pais que cuidam dos filhos porque chegou agora teve uma infelicidade na vida e precisam. Eu tenho a certeza que se fosse ao contrário, esta mãe iria viajar para Portugal para cuidar deste seu filho. Pena é que este filho não tenha bons sentimentos. São sentimentos ruins. Só para isso ver quem é esta pessoa. Como é que é possível ter coragem? Nem que a mãe fosse uma prostituta. Eu isto ouvi até no púlpito. Irmandade. Os filhos têm que honrar as mães e os pais. A mãe nem que seja uma silva, isto é, aquele pico que tem nas rosas. Nem que seja uma prostituta. Cuide e honre a sua mãe. Por muitos defeitos que tenha. Tem que honrar a mãe e o pai. Portanto, a todos aqueles que são cuidadores, que preservam em honrar este mandamento, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aos pais que por alguma infelicidade têm que cuidar dos seus filhos já numa fase adulta, que Deus vos abençoe. A todos vós, porque estáis a cumprir com o mandamento. Mesmo que não esteja na vossa casa por razões adversas, que têm que estar numa casa de saúde, num lar, mas que vós não os abandonastes e ides visitar, que Deus vos abençoe. Pena é que o ministério se esqueça destas almas que estão acamadas, mesmo que estejam inconscientes, não reconheçam, mas merecem ser visitadas, elas e os familiares. O ministério daqui de Portugal, aos diáconos e às diaconisas, tendes muito trabalho se quiserdes. Em vez de estar a fazer tricô da vida dos outros, e de cuidar. E como já disse, eu não estou a falar por todas, porque ainda há irmãs diaconisas, como diz no Novo Testamento, as diaconisas, ainda há irmãs diaconisas. Poucas, muito poucas, mas há. Vou-vos deixar agora sim, por aqui, com o áudio de um familiar que se dirigiu a este sujeito que se diz filho, porque nem filho é. Boa tarde, tudo bem? Luiz, aqui quem fala é o Elias, eu sou seu sobrinho. Já tentei contato com você várias e várias vezes, mandei mensagem para você, liguei para você, vizinhos mandou mensagem para você também, ligou para você e você não deu nenhum retorno. Assim, Luiz, a sua mãe precisou fazer uma cirurgia de emergência aqui na Santa Casa, porque ela estava passando muito mal. Aí os médicos detectaram que ela tinha uma hérnia e essa hérnia estava obstruindo a passagem do intestino dela. Então ela não estava fazendo cocô, xixi, nada. Aí ela entrou na emergência aqui na Santa Casa de Sorocaba, fizeram a cirurgia nela, tá? Então não tiraram a hérnia, né? Só guardaram a hérnia de novo, restauraram ali o intestino dela. Agora ela está internada na UTI, está só esperando uma vaga para ir para o quarto. Só que assim, Luiz, ela estava conversando com o médico e ela está com dificuldade para andar. O médico falou para mim que provavelmente ela não vai conseguir mais andar, vai ter que ficar na cama, vai ter que usar fralda, que ela vai conseguir mais levantar da cama. Então, assim, eu preciso de um posicionamento seu para ver o que pode ser feito, né? Ou você vem para cá para cuidar da sua mãe, ou se você não tiver como, não sei, colocar ela numa casa de repouso, que aí ela vai ser assistida por médicos 24 horas, ou então eu vou ir morar com ela. Você entendeu? Eu vou ir morar com ela. Ela quer isso. Entendeu? Ela quer que eu vá morar com ela. Ela não quer ir para um asilo nem para uma casa de repouso. Ela quer que eu vá morar com ela.
Só que daí, se eu for morar com ela e depois você vem aqui, você vai querer brigar, vai querer discutir. Entendeu? Então, assim, eu preciso que você, como filho, até desculpa aí, mas cria um pouquinho de vergonha na cara, porque quando a sua mãe, você é o que é hoje, você tem o que você tem hoje, você é formado por causa dela. Porque ela ia lá, ficava com você, te levava na escola, sabe? Fez de tudo para você se formar. Impedir o seu casamento antes da hora, você sabe muito bem. Entendeu? Então, assim, é um mínimo, isso é o mínimo que você pode fazer para ela agora. Entendeu? Ela é sua mãe, ela te gerou. Então, assim, é o mínimo. Ou você vem para cá, ou você resolve, ou então eu vou morar com ela, aí você não vai poder falar nada. Entendeu? Mas mesmo assim, mesmo eu indo morando com ela vai precisar de uma assistência, de uma enfermeira, porque ela vai ter que ser limpada, ela vai ter que tomar banho, entendeu? Agora eu, como neto, homem, ter que limpar sua mãe, sendo que você que é filho, aí você não quer nem saber dela. Entendeu? Então, assim, Luiz, por favor, vê aí, sabe, pode ficar tranquilo, porque ela não quer que abra um processo contra você. Ela deixou bem claro para mim. Entendeu? A polícia estava te procurando, queria falar com você, mas, assim, ela não quer. Ela já falou para mim que não quer. Que ela te ama, que ela te perdoa, entendeu? Então, poxa vida, Luiz, dá uma assistência aí para ela. Por favor, eu sei que você não gosta de mim, que você não me suporta, mas, assim, a sua mãe não tem nada a ver com isso. A sua mãe não tem nada a ver com os seus problemas. Entendeu? Ela te gerou, ela cuidou de você, fez o que ela pôde para dar o de bom e o de melhor para você. Então, agora é hora de você retribuir para ela. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.